Olha, como eu já falei diversas vezes aqui no Ver Mais, os sinais do tempo atingem qualquer pessoa. Mas nas mulheres, os impactos do envelhecimento sempre têm uma proporção ainda maior, né? E que atinge principalmente, claro, a autoestima. E esse assunto nunca é repetitivo, ainda mais para o nosso quadro Plástica e Saúde. Na semana passada, nós falamos sobre rugas e hoje o nosso tema são as várias cirurgias plásticas que proporcionam um rejuvenescimento facial. Eu já estou aqui com o Dr. Eduardo Raulino, seja bem-vindo como sempre, e também com a Sulimar Bernardes, a Suli, que é empresária e já fez, né, alguns procedimentos cirúrgicos no rosto. O que ela fez, doutor? O que foi feito? Então, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. A Suli é uma paciente que fez já um rejuvenescimento da face, principalmente da região dos olhos e da região frontal. Então, ela faz 6 meses, mais ou menos, que ela fez, e ela nos procurou com a seguinte intenção, Susan. Ela não queria uma coisa muito drástica, que é o que eu acho que a maioria das pessoas tem medo ainda. Vou fazer uma cirurgia de rejuvenescimento da face, mas vai ficar uma coisa muito artificial. É que assim, doutor, o que acontece? As pessoas, quando mexem no corpo, as pessoas ainda têm medo, mas não tem tanto. Agora, quando é rosto, o receio acho que fica muito maior. Exato, porque é uma coisa que não tem como esconder. Aí vai muito da habilidade profissional de você sentir o que a pessoa deseja, muitas vezes até frear um pouco aquele desejo de rejuvenescer 30, 40 anos, isso não é possível. Não é possível uma pessoa de 40 ter a carinha de 20. Exato, e nem é desejável. Por quê? Você tem que atenuar um pouco os traços da idade, deixar um pouco mais suave a sua face, claro, mas não esticar e ficar uma coisa artificial. Claro. Então esse é o grande objetivo, eu acho que a Suli... Foi alcançado pela Suli. Só antes de conversar com ela, gente, é o seguinte, você aí de casa que tem alguma dúvida com relação a isso que a gente está falando, sobre rejuvenescimento facial, essas técnicas que existem aí no mercado, você pode ligar para cá, tá? E tirar sua dúvida ao vivo, nosso programa é ao vivo, tá? O telefone é o 3340-0070, tá aí na tela para você. Suli, há muito tempo você já imaginava em fazer uma cirurgia como essa? Já fez outro procedimento antes? Olha, como eu trabalho com beleza... É cabeleireira, né? Eu sou cabeleireira e eu estava me incomodando que a minha pálpebra superior não estava mais me permitindo maquiar. Me maquiava e depois borrava tudo. E maquiava 5, 6 vezes por dia, mas a pálpebra estava acima dos cílios. Os cílios estavam desmanchando, borrando, entende? Então isso estava me incomodando muito e a gente fez um pequeno procedimento só na parte superior. Para levantar um pouquinho, mesmo né, porque eu sou fumante. Aí o doutor já não deixou eu fazer uma inteira. E também nem tenho essa intenção. Mas peraí, qual a relação de ser fumante e não poder fazer a cirurgia, doutor? Isso é extremamente importante, Susan, e as pessoas têm que saber disso. As pessoas que fumam têm uma certa restrição para as cirurgias plásticas. O fumo, ele acaba atrapalhando a cicatrização, então procedimentos muito grandes você deve evitar, porque pode causar alguma complicação maior. E mesmo porque alterações muito drásticas da aparência não são bem vistas. Eu tinha um mestre que falava, o mestre Pitangui, que falava que na plástica, quanto menos é mais. O menos é mais. Exato, pequenas alterações que te deixam mais bonita. É aquele mas negócio que não ficar fica natural, muito... né? Deixar Exato. continuar a aparência natural. Por exemplo, a Suli, ela teria indicação para fazer aqui embaixo, a parte de baixo, ou só as pessoas que têm uma papada maior? Quando seria a indicação? Exato. A Suli teria indicação de fazer um procedimento até da parte inferior do rosto, porque o envelhecimento é de toda a face. O que acontece é que tem áreas que o envelhecimento chega antes, que é a região dos olhos. Exato. E é uma região que fica muito evidente na face. Todo mundo conversa olhando nos olhos.
Então é uma região que rejuvenesce sem tanta agressão cirúrgica. E aí o dela ficou muito natural, ficou bonito o resultado. O que acontece, assim, eu sou uma pessoa muito da verdade. Eu tenho filhos e netos grandes, adultos. Não adianta ficar com um cara de 50. Doutor, pelo amor de Deus, não. Claro. Eu não quero, eu só quero ter essa pálpebra que está me incomodando. Mas você tem razão, e é isso, esse é, como o próprio doutor Eduardo estava falando, esse é o grande objetivo de uma cirurgia plástica. Mas aí tá, beleza, você fez. Como é que foi esse procedimento todo, na hora da cirurgia, com relação à cicatrização, depois, o pós-operatório, como aconteceu, Sueli? Deus, foi tudo tão rápido e tão fácil. Faz 6 meses, né, que você fez? Eu estava assim um pouco com medo, um pouco preocupada com anestesia. Eu não queria tomar anestesia. Tinha indicação, a geral, Deus o livre. Então, e foi muito rápido. O doutor me poupou de me expor, porque ele foi me fazer a consulta em casa, foi me ver em casa, tirar os pontos em casa. Isso eu falo para todo mundo, isso é o maior trunfo que ele tem, é não expor a cliente a sair de casa, ir para o laboratório e ir para o centro clínico com os olhos ainda roxos, né? Como é que foi aí o pós, o depois, a sua recuperação, Sueli? Meu Deus, 5 dias eu já estava ótima, com pressinhas de sem gelo. roncho, sem nada. Até porque a Sueli é uma pessoa muito ativa, assim, ela não consegue ficar parada. Então hiperativa. É difícil, hiperativa. Então é muito difícil, às vezes, e tem pessoas assim que são extremamente ativas, você conseguir mantê-las, né, em casa. Então, isso vai de encontro aos pequenos procedimentos, pequenas cirurgias, que tem uma recuperação com certeza mais rápido, né, Susan? Então, nesse caso dela, que foi um lifting, esse foi o procedimento, frontal, né? Esse caso, doutor, a anestesia não é geral? Não é geral, isso as pessoas às vezes pensam e ficam preocupadas, como a Sueli ficou, tem que passar por uma anestesia geral. Muitas vezes apenas com uma pequena sedação e com uma anestesia local você consegue fazer uma cirurgia muito efetiva sem precisar uma anestesia geral. Tá, e como é que funciona? A técnica da Sueli é o correto, então seria a técnica mais avançada para esse rejuvenescimento facial? Quais seriam as outras técnicas, como fazer, doutor? Como seriam? A região dos olhos, como eu falei, é uma região que traz muitos benefícios quando ela é operada. Por quê? Você tira aquela pelezinha que fica incomodando, às vezes até para ler, para trabalhar. Mas o que acontece? A aparência de cansada, né? Existe também uma queda do supercílio, Susan. E isso tem que ser corrigido. Então, utiliza-se uma cicatriz, que é uma cicatriz escondida na área do cabelo, onde você consegue levantar a parte de cima da face. E aquelas ruguinhas ao redor dos olhos somem? Exatamente, você tem uma melhora dessas ruguinhas, mas muitas dessas ruguinhas são de expressão. Então, você tira o excesso de pele, mas às vezes você tem que usar um botox, algum outro tratamento, um preenchimento para auxiliar, melhorar ainda mais os resultados. A cirurgia clássica completa seria cicatrizes que ficam escondidas na área do cabelo e ficam em torno da orelha. Elas são escondidinhas. Você consegue trabalhar todos os níveis da face. Na Sueli a gente fez uma pequena parte, um pequeno rejuvenescimento. Vamos ver, assim, olha ali, nossa, bem... E fica uma coisa muito discreta. Sem corte, né? E fica uma coisa bem discreta, bem escondida, né? Até pela... Nunca apareceu, né? Exato. Nunca ninguém notou. Aí depois de 1 mês, 2, você tá legal, o que aconteceu? Mas ninguém desconfiou que eu fiz plástica. Olha só. Isso é tudo que eu queria. Esse é o grande, conforme a gente já salientou antes também, esse é o grande objetivo. Existe uma idade mínima para se fazer uma cirurgia como essa, doutor? Não falamos em idade, Susan, falamos mais em graus de envelhecimento. Tem pessoas muito jovens, por exemplo, que já vêm com um grau de envelhecimento muito intenso, que às vezes tem até indicação de um lifting completo. Mas como a gente comentou no outro programa, a pessoa tem que ir aos poucos se cuidando. Então, os 30 aos 40 anos é a idade do início, né, de um botox, de um preenchimento, né, tratamentos de pele. E conforme vai passando o tempo, você vai daí fazendo pequenas cirurgias. O negócio é se cuidar, efetivas, né?
Exato. É o grande, sempre, né? é o grande objetivo também. Depois de num pós-operatório, para ela continuar se cuidando, digamos assim, vai envelhecer, é natural. O medo também das pessoas vai envelhecer e daí vai acabar desconfigurando um pouco aquela cirurgia, o rosto vai ficar esquisito, porque, claro, a gente conhece grandes celebridades que acabaram fazendo esse procedimento de lifting, fizeram demais, muitas cirurgias e acabaram realmente ficando meio desconfiguradas. Exato, daí vem o exagero, porque, como você falou, tem atrizes que já não mexem mais nada, o rosto estão lá sorrindo, estão tristes. É a mesma expressão. E o rosto está com a mesma expressão. É? Só a boca, né? Às vezes mexe um pouquinho. Mas o bom senso, tanto do cirurgião quanto da pessoa, da paciente que vai até o cirurgião plástico, você tem que ter um bom senso e saber que você vai suavizar o que o tempo acabou levando, um pouco daquela jovialidade. Mas você tem que ter um bom senso, não dá para 30, 40 anos numa cirurgia. E para dar continuidade nesse lifting, que é o caso, na cirurgia da face, como é que seria? Parar de fumar, no caso da Sully, que mais? Você tem... o fumo realmente é o inimigo da plástica e da pele. Né? A Sully conseguiu até diminuir bastante a questão do cigarro, mas tem algumas pacientes que não conseguem. Né? Mas eu acho que cuidando da pele agora e botando o botoxinho a hora que a ruga reaparecer, porque esse meu aqui estava bem enrugado, né? Eu tinha a ruga muito fundas aqui entre as sobrancelhas. Então a hora que isso vier, que é o que me incomoda, é só um botoxinho. Tratamentos de manutenção, a gente chama. De manutenção. Não penso que eu vou fazer tão cedo outra. Mas legal. Olha, foi um grande exemplo aqui pra gente colocar pro pessoal de casa. Sim. Agradeço a sua participação aqui. Muito obrigada, tá, Sully? Obrigada. Por ter vindo ao vivo. Doutor Eduardo, como sempre, show de bola. Mais uma vez, obrigada também. E para você aí de casa, que quiser saber um pouquinho mais aí sobre todos esses procedimentos que a gente sempre fala aqui no nosso quadro Plástica e Saúde, tem o blog da Clínica Bioforma, que é super fácil, tá? clinicabioforma.blogspot.com. Sempre falo, não tem o www nem o BR, é só clinicabioforma.blogspot.com e o telefone da clínica, que é o 3035 7475, 3035 7475.